A ideia de fazer esse vídeo me veio há mais ou menos 30 minutos. Eu mudei meus planos e por causa de uma conversa que eu tive com uma cliente que estava numa dúvida terrível sobre que material utilizar para desenvolver uma luminária para o cliente dela, veio para me consultar e num bate-papo a gente conversou bastante sobre escolha de materiais. E essa é uma dúvida que é mais recorrente do que pode parecer. As pessoas muitas vezes têm grande insegurança na hora de especificar ou definir qual material que elas vão aplicar nas suas luminárias ou produto, qualquer produto que seja. Bom, se você se interessou por esse assunto, me acompanha, porque é isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Muito boas-vindas ao Criativo Lucrativo. Se você ainda não me conhece, está chegando por essas bandas agora e gosta de luminárias, você está no lugar certo, porque a gente fala muito sobre isso. Agora, se você não tem nada a ver com luminária não é a sua praia, calma, não vai embora ainda, porque aqui a gente fala, claro, muito sobre luminárias, mas também fala sobre criatividade, empreendedorismo, design e o que mais der na telha. É óbvio que eu sempre vou dar uma puxada para o lado do design, porque é a minha praia, né, para o lado das luminárias, porque é a minha atividade principal, mas aqui sempre tem assunto para todo mundo. Claro, excetuando-se quando eu estou construindo luminárias nos meus vídeos, né? Aí realmente a gente está trabalhando, falando basicamente sobre luminárias. Mas fora isso, nos outros assuntos, nos outros vídeos em que eu converso sobre esses temas, tem espaço para todo mundo e você é muito bem-vindo. E eu já vou aproveitar e pedir para você dar uma curtida aqui no vídeo, colabora com a gente, curtindo, compartilhando com alguém que você saiba que pode se beneficiar com o conteúdo desse vídeo. O objetivo do Criativo Lucrativo é exatamente difundir esse conhecimento, difundir essas informações, compartilhar essas informações. E aproveita, dá seu comentário aqui, fala o que você está achando, se tem algum tema que você gostaria de falar, de você ver algum vídeo sobre algum tema em especial, deixa aqui nos seus comentários, que isso é muito valioso e importante para o crescimento do Criativo Lucrativo. E aproveita, se você também ainda não está inscrito, se inscreve, lembrando de ativar o sininho para ser notificado a cada vídeo novo que surgir. Mas vamos continuar e vamos falar exatamente sobre a escolha de materiais. É tão difícil assim a gente poder definir que tipo de material a gente vai utilizar para trabalhar, para fabricar qualquer produto que seja. É óbvio que aqui eu vou usar, como eu falei, como exemplo, as luminárias. Mas se você trabalha, cria ou desenvolve qualquer tipo de produto, você também pode pensar, tentar fazer uma transposição do que a gente falar para a sua realidade. Eu vou dar como exemplo aqui a luminária, que é o meio que a gente usa com mais frequência. O que a gente pode falar a respeito de escolha de material? Por que às vezes é tão difícil as pessoas especificarem materiais? Será que existe um material ideal para se trabalhar? Qual seria o material de ouro, né? Será que tem o melhor material para a gente trabalhar? Falando especificamente de luminárias, talvez tenha um material que se destaque demais em relação aos outros. E vale a pena fazer uma consideração, porque luminárias são dos produtos mais democráticos que existem. Porque se você observar, existem luminárias de todo tipo de material, elas aceitam qualquer tipo de material. Metal, plástico, vidro, gesso, pedra, enfim, o que você imaginar é possível se fazer luminária. Até não só materiais, mas outros elementos também, você pegar elementos prontos para fazer luminária. A luminária ela aceita esse tipo de coisa. Agora, será que mesmo as luminárias não têm um material que seja aquele material específico, né, aquele que se destaque mais? E de fato existe. A luminária ela tem uma associação muito forte com os metais. Se entrar em qualquer loja ou site de luminárias, você vai perceber que em torno de 80% a 90% das luminárias são de metal. E mesmo as luminárias que não são de metal, elas têm alguns componentes, na maioria das vezes, de metal. Agora, por que isso acontece? E será que isso é tão vital? Existem algumas explicações. Por que isso acontece? Em primeiro lugar, pela facilidade, o domínio que existe, né? A gente tem até uma memória afetiva em relação ao metal. O metal foi um dos primeiros materiais trabalhados pelo ser humano, então a gente já tem referências de luminárias feitas de metal há milhares de anos. Então isso daí é uma coisa mais do que natural, a gente traz isso quase que intuitivamente. Isso é histórico. E justamente por isso também, a gente já tem um domínio muito grande com o metal. O metal ele é um material que é relativamente fácil de trabalhar em determinadas circunstâncias. Você pode trabalhar ele inclusive na sua casa, dependendo de como você fizer isso. Então ele é um material, e também é um material muito versátil, ou seja, a gente conhece a técnica e tem a capacidade de dominar esse material. O metal você pode furar, dobrar, estampar, soldar, enfim, você pode beneficiar o metal de várias maneiras. E da mesma forma que você pode fazer isso, você também tem várias possibilidades de acabamento.
ou seja, várias possibilidades de visualização desse material. Você pode ter, por exemplo, se a gente pegar alguns dos vários metais que você tem disponíveis, né? O aço inox, por exemplo. O aço inox, ele é um material que você pode trabalhar ele em natural, ou seja, você não precisa dar um acabamento nele. Você pode utilizar ele polido ou escovado, ele já traz uma carga de nobreza ao seu produto, ele já tem uma informação forte com relação à qualidade, o tipo de público que você quer atingir com aquele produto. Da mesma forma, você vai ver, por exemplo, materiais como latão e cobre, que também a gente utiliza o acabamento natural, polido ou escovado, geralmente protegido com verniz para que ele não escureça, porque existe também uma outra maneira de você trabalhar o cobre, por exemplo, que ele é um material que tem um acabamento natural, envelhecido, em que você deixa a natureza fazer o trabalho dela ao longo dos tempos. E isso daí faz com que ele tenha uma outra característica, ou seja, você veja que o mesmo metal pode ter características completamente distintas. E a gente pula, por exemplo, para o alumínio, para o ferro. Você tem o aço cortem, que é um dos queridos dos arquitetos e designers de interiores por causa desse acabamento ferruginoso, avermelhado. Fora isso, a gente ainda tem os acabamentos superficiais, né? Os tratamentos eletrolíticos, a gente tem as pinturas que você confere, o acabamento que você imagina. Bom, mas aí, a gente só vai ficar no metal? Será que é só isso? Claro que não. A madeira, por exemplo, é um material amplamente utilizado e da mesma forma a gente tem uma memória intuitiva até sobre esse material extremamente forte. Acompanha a gente há muito tempo. Então a madeira é um material muito utilizado. Plásticos, se você parar para pensar, por exemplo, o acrílico é um material plástico que é muito utilizado em luminárias. O acrílico teve o seu auge na década de 60 e 70, onde era largamente utilizado com produtos decorativos. Aí, lá meados de anos 2000, ele também voltou com toda a força e permaneceu assim durante muito tempo. Muita gente já diz que esse ciclo do plástico, né, do acrílico, está terminando. Será que é verdade? Aqui na fábrica, por exemplo, um dos produtos que a gente mais vende, ele é de acrílico e tem uma saída constante. É claro que as tendências, elas mudam, a moda ela é cíclica. O que saiu de moda, daqui a alguns anos acaba voltando. Agora, será que isso daí também interfere tanto na escolha do que você faz? O que deve interferir quando você escolhe o material? Existem algumas questões que você deve pesar. Cada material traz consigo uma determinada linguagem, um determinado valor que vai passar para o seu cliente. Então, é esse tipo de valor que você tem que perceber no material e associar ao produto que você quer criar. Não faz sentido nenhum você criar um produto altamente sofisticado com material de baixa qualidade. Veja bem, eu não estou falando com material simples, mas de baixa qualidade. Da mesma forma, você não pode fazer o uso de um material muito sofisticado em um produto que, de repente, demanda um custo mais baixo. Uma coisa não casa com a outra. Então, esse equilíbrio é o mais importante ser definido quando você escolhe o material. Se você tem conhecimento técnico suficiente para trabalhar ou projetar nesse material, a disponibilidade, o custo, a compatibilidade desse material com o produto que você vai desenvolver. Esses são os fatores mais importantes quando você vai definir qual o material adequado para desenvolver a sua luminária ou qualquer produto que seja. Quanto a moda influencia, já que ela é tão cíclica? Para pensar, existem alguns produtos e a luminária entra nessa categoria de produtos que são produtos que têm uma longevidade muito característica. Quem compra luminárias, principalmente luminárias de médio para grande porte, não espera ficar com elas alguns meses. São produtos que muitas vezes o cliente já compra com a intenção de mantê-lo décadas. Então esse produto nem sempre está tão suscetível à moda. É óbvio que ele está muito mais suscetível a questões como manutenção, durabilidade, enfim, esses assuntos pesam muito na hora de você vender. Para quem tem medo de usar alguns materiais e se sentir um pouco inseguro na hora de especificar, achando que talvez o material não esteja na moda ou não seja percebido com um grande valor, a grande diferença é como você aplica o material. Papel, por exemplo, é um material extremamente frágil e delicado, e geralmente de durabilidade restrita. Agora, ninguém pensa antes de pagar pequenas fortunas por luminárias do Isamu Noguchi ou do Ingo Maurer, que da mesma forma tem essas características. Essas mesmas fortunas muitas vezes são pagas por luminárias de fabricantes consagrados como Flos ou Foscarini, feitas de plástico, que teoricamente a gente associa a produtos mais baratos. Será que quem compra essas luminárias está pensando dessa mesma maneira? Um dos meus sonhos de consumo, na realidade sonho de consumo de boa parte das pessoas que gostam de luminárias, é a luminária Porca Miséria, do Ingo Maurer, feita de cacos de porcelana e talheres. É óbvio que não são quaisquer cacos de porcelana, nem quaisquer talheres. Mas essa luminária, teoricamente, é feita
de um material que não está tão associado a um luxo aparente. O que importa nessa luminária é a estética, o design, a mensagem passada. E essa luminária, apesar de custar o preço de um carro de luxo, tem fila de espera para ser comprada, já que são produzidas apenas 15 unidades por ano. A mensagem que eu desejo passar e que eu acho que é fundamental que seja gravada e percebida é que muito mais importante do que você saber selecionar o material é você saber unir o material que você deseja à estética, ao produto que você quer criar. É claro, mais uma vez falando, você ter um domínio de um material, um conhecimento técnico de um material, vai te facilitar bastante na hora de você desenvolver um produto. Mas, ao mesmo tempo, você tem que perceber que existem desafios que podem ser vencidos se você ousar em termos de desenho, em termos de projeto, para experimentar outros materiais diferentes. E, ao mesmo tempo que a gente também tem que ficar atento às tendências do mercado, a gente não pode se acorrentar a elas de qualquer maneira. Imagina, por exemplo, se um fabricante trabalha desenvolvendo luminárias de madeira e naquele momento talvez a madeira não esteja na moda. Esse fabricante vai deixar de fabricar? Esse fabricante vai deixar de produzir? Ele vai mudar o produto dele? Para quem fabrica luminárias de madeira, a madeira sempre vai estar na moda. Quem fabrica luminárias de acrílico, o acrílico sempre vai estar na moda. A questão é você saber adaptar a sua linguagem àquele momento. E falando de madeira mesmo, por exemplo, o que a gente diria para os criadores da LZF Lamps, empresa espanhola de luminárias que trabalha não apenas criando luminárias de madeira, mas especificamente de lâminas de madeira? Se de repente nesse momento talvez não seja tão interessante trabalhar com madeira, não está tão na moda, você acha sinceramente que eles iriam mudar o produto deles para entrar na moda? Eles têm uma característica marcante em cima do trabalho deles. Eles vão trabalhar e criar variações em cima disso. É isso que você tem que fazer. Saber surfar na onda que existe no momento. Minha conclusão, escolha um material, aquele material que você quer, que esteja alinhado com a sua ideia e crie em cima dele, arranque o máximo de potencial que esse material pode te dar, te fornecer. E lembra o seguinte, a sua luminária não é apenas o material que você escolheu. Agora, é claro que existe uma série de outros aspectos que envolvem o desenvolvimento de luminárias ou de qualquer outro produto. Não apenas o material, ou modas, ou tendência, ou estética. Agora, isso é assunto para outra conversa. E eu quero mais uma vez te agradecer por estar me acompanhando aqui. Muito obrigado, eu te espero no próximo vídeo e te desejo muito sucesso.